E se eu te dissesse que duas escravas com a ajuda de uma herdeira conseguiram fazer algo que parecia impossível no Brasil de 1883? Algo que mudaria para sempre uma fazenda inteira e colocaria dois homens poderosos atrás das grades. Para sempre. Essa é uma história real de coragem, justiça e de mulheres que ousaram falar quando ninguém acreditava que suas vozes importavam. Mas antes de começarmos, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias reais que emocionam e inspiram, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa incrível como essa. Agora sim, vamos à história. O sol nascia sobre a fazenda Santa Cruz como todos os dias, tingindo de dourado as extensas plantações de café. Mas aquela luz não trazia esperança para as dezenas de pessoas escravizadas que acordavam nas senzalas úmidas e frias. O som da sineta anunciava mais um dia de sofrimento, e com ele, a certeza de que Joaquim e Bernardo, os capatazes do coronel Augusto Mendes, estariam ali para tornar cada momento um inferno. Joaquim era um homem alto e corpulento, com olhos pequenos que pareciam calcular constantemente a melhor forma de causar dor. Bernardo, seu comparsa inseparável, tinha um sorriso cruel que nunca abandonava seu rosto, mesmo quando praticava as maiores crueldades. Ambos haviam sido contratados pelo coronel 3 anos antes, com a promessa de que aumentariam a produtividade da fazenda. E de fato aumentaram, mas a que custo? Naquela manhã de março de 1883, enquanto os escravizados se dirigiam aos campos, Joaquim bloqueou o caminho de Maria, uma jovem de apenas 19 anos, de olhos profundos que ainda guardavam um resto de esperança. Você vai trabalhar na casa grande hoje, disse ele, com um tom que não admitia contestação. Maria sentiu seu corpo inteiro tremer. Ela sabia o que isso significava. Não era a primeira vez que um dos capatazes a escolhia para trabalhos especiais, e cada uma dessas vezes deixava cicatrizes invisíveis que nunca saravam completamente. Rosa, uma mulher de 40 anos que havia perdido 2 filhos para a crueldade daquele sistema, testemunhou a cena de longe. Suas mãos tremeram enquanto segurava a enxada. Ela conhecia aquele padrão muito bem. Nos últimos meses, pelo menos 6 mulheres haviam sido forçadas a se tornarem namoradas dos capatazes. A palavra era uma farsa cruel, não havia amor, não havia escolha, apenas violência disfarçada de relacionamento. As mulheres que resistiam e enfrentavam castigos públicos, eram separadas de suas famílias, recebiam menos comida. Eventualmente, todas cediam, não por desejo, mas por pura sobrevivência. O coronel Augusto raramente visitava os campos. Ele passava seus dias na sede da fazenda, recebendo outros fazendeiros, discutindo política, planejando expansões. Confiava cegamente em Joaquim e Bernardo, que sempre apresentavam números impressionantes de produção. O que o coronel não sabia, ou não queria saber, era que aqueles números eram manchados de sangue e lágrimas. Suas visitas rápidas aos campos eram sempre anunciadas com antecedência, e os capatazes cuidavam para que tudo parecesse em ordem naqueles breves momentos. Naquela tarde, enquanto o sol escaldante castigava as costas já marcadas pelos chicotes, Bernardo percorria as fileiras de trabalhadores com seu olhar predatório. Ele parou diante de Ana, uma jovem de 22 anos que havia chegado à fazenda há apenas 6 meses, vinda de outra propriedade. Você tem um sorriso bonito, disse ele, tocando seu rosto de maneira possessiva. Seria uma pena se algo acontecesse com seu irmão pequeno por causa da sua teimosia. A ameaça era clara. Ana engoliu o choro e baixou os olhos, sabendo que não tinha escolha. Seu irmão de apenas 10 anos trabalhava nas estrebarias, e ela não podia arriscar que ele sofresse por sua recusa. À noite, nas senzalas, as mulheres se reuniam em silêncio. Algumas choravam baixinho para não acordar as crianças. Outras apenas olhavam para o vazio, com aquela expressão que vem quando a alma está tão ferida que não há mais lágrimas. Maria abraçava seus joelhos no canto escuro, tentando se fazer desaparecer. Rosa se aproximou e colocou uma mão gentil em seu ombro. Um dia isso vai acabar, sussurrou ela, embora sua voz não carregasse muita convicção. Um dia alguém vai ver o que eles fazem conosco. Maria queria acreditar, mas 3 anos de horror haviam apagado quase toda sua fé na humanidade. Naquela noite, nenhuma delas imaginou que a salvação estava mais perto do que pensavam, caminhando pelos corredores da casa grande com olhos que finalmente estavam se abrindo para a verdade. Isabel Mendes tinha 23 anos e era a única filha do coronel Augusto. Criada entre livros e piano,
educada por preceptoras francesas, ela sempre viverá em uma redoma de privilégios que a mantinha distante das realidades mais sombrias da fazenda. Seu pai a protegia cuidadosamente, garantindo que ela nunca testemunhasse os aspectos mais brutais da escravidão. Isabel sabia que aquele sistema existia, mas nunca havia confrontado sua face mais cruel. Naquela manhã de abril, Isabel acordou mais cedo que o habitual. A primavera havia chegado com força, e ela desejava caminhar pelos jardins antes que o calor do dia se tornasse insuportável. Vestiu um vestido simples de algodão branco e saiu pela porta dos fundos da casa grande, uma rota que raramente utilizava. Foi essa escolha casual que mudaria tudo. Ao contornar o celeiro, Isabel ouviu vozes alteradas. Reconheceu imediatamente a voz grave de Joaquim, mas havia algo em seu tom que a fez parar. Escondida atrás de uma pilastra de madeira, ela presenciou uma cena que congelou seu sangue. Joaquim tinha Maria encurralada contra a parede do celeiro, uma das mãos pressionada contra a madeira ao lado da cabeça da jovem, bloqueando qualquer fuga. Você é minha agora, entendeu? Dizia ele, sua voz carregada de possessividade doentia. Se tentar fugir de mim ou contar para alguém, vou fazer seu pai sofrer nas minas de pedra até que ele implore pela morte. Maria chorava silenciosamente, seu corpo tremendo de terror. Isabel sentiu suas pernas fraquejarem. Aquilo não era supervisão de trabalho. Aquilo era pura violência, pura crueldade. Ela quis gritar, quis intervir, mas o choque a manteve paralisada. Quando Joaquim finalmente se afastou, com um sorriso satisfeito, Isabel se escondeu completamente até que ele passasse. Então correu para ajudar Maria, que havia desabado no chão, soluçando. Senhorita Isabel, Maria sussurrou em pânico ao ver quem se aproximava, tentando rapidamente enxugar as lágrimas. Eu não deveria estar aqui, eu. Mas Isabel a interrompeu, ajoelhando-se ao seu lado sem se importar com a sujeira que manchava seu vestido branco. Não, Maria. Me conte o que está acontecendo. Por favor, preciso saber a verdade. Havia algo na voz de Isabel, uma sinceridade, uma urgência genuína, que fez Maria desabar. E então, entre soluços entrecortados, ela contou tudo. Maria revelou os 3 anos de terror sob o comando de Joaquim e Bernardo. Contou sobre as mulheres forçadas a se tornarem namoradas dos capatazes, sobre as ameaças constantes, sobre as violências físicas e psicológicas. Falou de Ana, de Rosa, de Benedita, de todas as mulheres que haviam sido quebradas por aqueles homens. Nós não temos para onde ir, senhorita, disse Maria, sua voz quebrada. Se resistimos, eles machucam nossas famílias. Se fugimos, os capitães do mato nos trazem de volta e o castigo é pior. Nós somos invisíveis para todos, menos para eles, que nos veem como objetos de sua propriedade. Isabel sentiu náusea subir por sua garganta. Como isso estava acontecendo em sua própria casa, na fazenda de seu pai, sem que ninguém soubesse? Ou será que todos sabiam e simplesmente escolhiam não ver? Ela ajudou Maria a se levantar e prometeu: isso vai acabar. Eu juro que isso vai acabar. Mas Maria apenas balançou a cabeça, desacreditada. A senhorita é bondosa, mas o coronel confia neles. Eles sempre encontram formas de fazer parecer que somos nós as culpadas. Por favor, não diga nada. Eles vão nos matar se souberem que contei. Durante os dias seguintes, Isabel não conseguiu pensar em outra coisa. Ela começou a observar, realmente observar, o que acontecia na fazenda. Percebeu como as mulheres baixavam os olhos quando Joaquim ou Bernardo se aproximavam. Viu o medo estampado em seus rostos. Notou como alguns homens escravizados cerravam os punhos em impotência quando testemunhavam as humilhações impostas às suas filhas, esposas e irmãs. Uma tarde, escondida na varanda superior da casa grande, ela viu Bernardo arrastar Ana pelos cabelos até a casa dos capatazes, enquanto o irmão pequeno da jovem gritava e era contido por outros trabalhadores para seu próprio bem. Isabel sabia que precisava agir, mas como? Seu pai era um homem tradicionalista, que acreditava firmemente na hierarquia e na autoridade de seus funcionários. Ele havia confiado a operação da fazenda a Joaquim e Bernardo, e raramente questionava suas decisões. Isabel precisava de provas irrefutáveis, precisava de testemunhos, precisava fazer seu pai ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. E assim, ela começou a planejar. Conversou discretamente com as escravizadas,
garantindo-lhes que não seriam punidas por falarem a verdade. Documentou datas, nomes, incidentes específicos em um caderno que escondia sob seu colchão. E esperou pelo momento certo para revelar a verdade que não podia mais ser ignorada. O coronel Augusto Mendes estava em seu escritório, revisando os livros de contabilidade da fazenda, quando Isabel entrou sem bater. Ele ergueu os olhos, surpreso com a interrupção incomum, e ficou ainda mais perplexo ao ver a expressão séria no rosto de sua filha. Isabel nunca se envolvia nos negócios da fazenda. Pai, preciso falar com o senhor sobre algo muito grave, disse ela, fechando a porta atrás de si e colocando seu caderno de anotações sobre a mesa de mogno. O coronel recostou-se em sua cadeira de couro, intrigado. O que aconteceu, minha filha? Você está pálida. Isabel respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo. Pai, Joaquim e Bernardo não são os homens que o senhor pensa que são. Eles estão cometendo atrocidades terríveis contra as pessoas que trabalham nesta fazenda, especialmente contra as mulheres. O coronel franziu as sobrancelhas, confuso. Atrocidades. Isabel, de que você está falando? Joaquim e Bernardo são eficientes. A produção nunca foi tão alta. É exatamente esse o problema, pai, Isabel disse, sua voz ganhando força. A produção é alta porque eles governam pelo terror. Eles batem, ameaçam, e pior. Ela hesitou, buscando coragem. Eles forçam as mulheres a se tornarem suas namoradas, sob ameaça de violência contra suas famílias. Não são relacionamentos, pai. São violências sistemáticas disfarçadas de consentimento. O coronel ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de sua filha. Então, lentamente, balançou a cabeça. Isabel, você é jovem e idealista. Não entende como funciona a administração de uma propriedade deste tamanho. Às vezes é necessário ser firme. Firme? Isabel o interrompeu, sua voz subindo. Pai, Maria tem 19 anos e foi ameaçada de que seu pai seria morto se ela não se submetesse a Joaquim. Ana está sendo mantida como prisioneira sexual de Bernardo, que ameaça machucar seu irmão de 10 anos. Rosa testemunhou 6 mulheres serem forçadas a isso nos últimos meses. Isso não é firmeza, pai. Isso é crueldade, é barbárie. Ela abriu seu caderno, mostrando páginas e páginas de testemunhos, datas, nomes, descrições detalhadas de abusos. Eu documentei tudo. Conversei com 15 mulheres diferentes. Todas contam a mesma história. O coronel pegou o caderno com mãos trêmulas e começou a ler. À medida que seus olhos percorriam as páginas, sua expressão mudava de descrença para horror. Ele sempre se considerará um proprietário justo, dentro dos padrões da época. Sim, a escravidão era um sistema brutal, mas ele acreditava que tratava suas propriedades com dignidade relativa. A ideia de que, sob seu teto, sob sua autoridade, tais monstruosidades estavam sendo cometidas, era insuportável. Por que ninguém me contou? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para Isabel. Por 3 anos, como isso passou despercebido? Porque eles tinham medo, pai, Isabel explicou, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Joaquim e Bernardo são espertos. Eles sempre se certificavam de que suas visitas aos campos fossem precedidas de aviso. Eles ameaçavam as famílias das vítimas. E quando alguém tentava resistir, o castigo era tão severo que servia de exemplo para todos os outros. Eles criaram um reino de terror onde ninguém ousava falar. O coronel fechou o caderno, seu rosto agora vermelho de raiva. Mande chamá-los imediatamente. E convoque o delegado da cidade. Isso não pode ficar assim. 2 horas depois, Joaquim e Bernardo entraram no escritório do coronel com suas habituais expressões confiantes. Eles não sabiam por que haviam sido convocados, mas certamente não esperavam o que estava por vir. O delegado Souza já estava presente, assim como Isabel, que se manteve de pé ao lado de seu pai. Senhores, começou o coronel, sua voz gélida, recebi acusações muito graves sobre o comportamento de vocês nos últimos 3 anos. Acusações de violência extrema e de abuso sexual sistemático contra as mulheres desta fazenda. Joaquim empalideceu por uma fração de segundo antes de recuperar a compostura. Coronel, isso é um absurdo. Quem está dizendo essas mentiras? Alguma escrava preguiçosa tentando evitar trabalho?
Bernardo complementou rapidamente: Senhor, nós apenas fazemos nosso trabalho. Às vezes é necessário ser duro, o senhor sabe disso. Quanto às namoradas, bem, isso é natural. Os relacionamentos acontecem, não podemos controlar os sentimentos. Isabel sentiu raiva queimar em seu peito ao ouvir aquela manipulação descarada. Sentimentos? Ela interveio, sua voz cortante como uma lâmina. Vocês chamam de sentimentos ameaçar matar famílias? Agredir mulheres que tentam resistir? Forçar meninas a se submeterem sob terror? O coronel levantou a mão, pedindo silêncio a Isabel, embora compartilhasse completamente sua indignação. Ele abriu o caderno de sua filha e começou a ler em voz alta alguns dos testemunhos. A cada nome, a cada data, a cada descrição detalhada de abuso, Joaquim e Bernardo ficavam mais pálidos. Isso são mentiras, Bernardo finalmente explodiu, perdendo a compostura. Essas mulheres estão inventando coisas. O senhor não pode acreditar na palavra de escravas contra a nossa. O coronel se levantou bruscamente, batendo as mãos na mesa com força suficiente para fazer os tinteiros pularem. O senhor não vai me dizer no que eu posso ou não acreditar. Minha filha testemunhou pessoalmente algumas dessas cenas. Ela conversou com 15 mulheres diferentes, e todas contam histórias consistentes, com detalhes específicos que não poderiam ser inventados. Vocês são monstros, e eu confiei em vocês. O delegado Souza, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, finalmente se pronunciou. Senhores Joaquim e Bernardo, estão presos sob acusação de múltiplas violências e crimes contra a dignidade humana. Venham comigo sem resistência. Joaquim ainda tentou argumentar, apelar para os anos de serviço, para os lucros que havia gerado, mas o coronel não quis mais ouvir. 2 oficiais que aguardavam do lado de fora entraram e algemaram os 2 homens. Enquanto eram levados, Bernardo gritou: Vocês vão se arrepender. Sem nós, essa fazenda vai à ruína. Mas suas ameaças caíram em ouvidos surdos. A tempestade havia finalmente chegado, e a justiça, ainda que tardia, começava a se fazer presente. A notícia da prisão de Joaquim e Bernardo se espalhou pela fazenda Santa Cruz como um incêndio em plantação seca. Nas senzalas, as reações foram mistas: alívio, descrença, medo de que fosse temporário, medo de represálias futuras. Maria e Ana se abraçaram e choraram, mas suas lágrimas eram uma mistura confusa de emoções que não conseguiam separar. Haviam vivido 3 anos em constante terror, e agora, de repente, aquele terror tinha um fim. Mas seria real? Seria permanente? Isabel passou os dias seguintes visitando as senzalas, algo que nunca havia feito antes com tanta frequência. Ela sabia que sua presença era desconfortável para muitos, afinal, ela representava o sistema que os mantinha prisioneiros, por mais que agora se posicionasse como aliada. Mas ela precisava entender, precisava ouvir, precisava fazer mais do que simplesmente punir 2 homens. Precisava começar a transformar aquele lugar de horror em algo diferente. Numa tarde úmida de maio, Isabel reuniu-se com as mulheres que haviam sido vítimas diretas de Joaquim e Bernardo. Foram 15 ao todo que aceitaram participar da conversa, incluindo Maria, Ana e Rosa. Elas se sentaram em círculo sob uma árvore centenária atrás da casa grande, um local onde Isabel garantiu que teriam privacidade. Eu a chamei aqui porque preciso que vocês saibam que suas vozes importam. Isabel começou, sua voz suave mas firme. Meu pai e eu falhamos com vocês. Falhamos terrivelmente. E embora eu não possa desfazer o passado, quero garantir que o futuro seja diferente. Rosa, a mais velha do grupo, foi a primeira a falar. Sua voz era rouca de tantos anos de dor reprimida. Senhorita Isabel, a senhorita nos salvou de 2 monstros, e por isso somos gratas. Mas quantos outros monstros existem por aí? Quantas outras fazendas têm seus próprios Joaquins e Bernardos? Este sistema inteiro é construído sobre nossa dor. Isabel sentiu o peso daquelas palavras. Rosa tinha razão, e Isabel sabia disso. Eu sei que o sistema é injusto, ela admitiu, sua voz quase um sussurro. Eu sei que minha posição nesse sistema me torna cúmplice. Mas prometo a vocês que, dentro do que posso fazer, farei tudo para mudar as coisas aqui. Maria, que até então permanecerá em silêncio, olhou para Isabel com olhos ainda marcados pelo trauma recente. O que vai acontecer com eles? Com Joaquim e Bernardo?
Isabel respirou fundo antes de responder. Meu pai registrou denúncia formal na polícia. Eles serão julgados. Mas... Ela hesitou, sabendo que a próxima parte seria difícil de ouvir. O sistema judicial é complicado. Há precedentes ruins. Muitos homens em posições de poder saíram impunes de crimes semelhantes. Meu pai está usando toda a sua influência para garantir que isso não aconteça dessa vez, mas não posso prometer um resultado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todas ali sabiam que a justiça era frequentemente uma ilusão para pessoas como elas. Benedita, uma mulher de 30 anos que havia sido uma das primeiras vítimas de Bernardo, finalmente falou: a senhorita quer saber o que nós pensamos? Nós pensamos que homens como eles nunca pagam pelo que fazem. Nós pensamos que, mesmo se forem punidos, será por pouco tempo, e então sairão livres para fazer isso com outras mulheres em outros lugares. Sua voz estava cheia de uma amargura que vinha de anos de desilusão. Isabel sentiu lágrimas ardendo em seus olhos. Então me digam, o que vocês querem? Se vocês pudessem decidir, qual seria a sentença justa para o que eles fizeram? A pergunta pegou todas de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado o que elas queriam. Ninguém nunca havia considerado suas opiniões sobre sua própria justiça. As mulheres se entreolharam, processando a pergunta, testando se era real ou apenas mais uma crueldade disfarçada de bondade. Ana foi quem respondeu primeiro, sua voz tremendo mas determinada. Eu quero que eles nunca mais possam fazer isso com ninguém. Nunca mais. Quero que eles fiquem presos para sempre, onde não possam tocar em outra mulher, não possam usar seu poder para destruir mais vidas. Outras mulheres começaram a assentir e murmurar concordância. Maria adicionou: não quero vingança violenta. Não quero me tornar como eles. Mas quero que eles percam tudo. Sua liberdade, seu poder, sua capacidade de causar dor. Quero que eles envelheçam em uma cela, pensando todos os dias sobre o que fizeram. Rosa, com sua voz de matriarca que havia visto demais em seus 40 anos de vida, concluiu: prisão perpétua. Que eles passem o resto de suas vidas atrás de grades, onde finalmente saberão o que é não ter escolha, não ter liberdade, não ter poder sobre ninguém. Que eles sintam uma fração do que nos fizeram sentir. As outras mulheres concordaram, e Isabel sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque elas estavam pedindo justiça dentro do sistema legal, não vingança sangrenta. Tristeza porque sabia o quão difícil seria conquistar essa sentença. Naquela noite, Isabel transmitiu ao pai os desejos das mulheres. O coronel Augusto estava sentado em sua biblioteca, parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos dias. A descoberta das atrocidades cometidas sob seu comando havia abalado profundamente suas convicções sobre si mesmo. Prisão perpétua, ele repetiu, pensativo. Será uma batalha difícil, Isabel. Mas juro por tudo que é sagrado que lutarei por isso. Aquelas mulheres merecem ver justiça feita. E eu preciso fazer ao menos isso depois de ter falhado tão miseravelmente em protegê-las. Pai e filha se abraçaram, unidos em um propósito comum, sabendo que a verdadeira luta estava apenas começando. O julgamento de Joaquim Silva e Bernardo Costa começou 3 meses depois de sua prisão, em agosto de 1883, no Tribunal da Comarca. Era um dia abafado de inverno paulista, e o pequeno tribunal estava lotado. A notícia do caso havia se espalhado pela região, dividindo opiniões. Alguns fazendeiros expressavam solidariedade ao coronel Augusto por tomar medidas tão drásticas, outros criticavam-no em privado por dar ouvidos a escravas e quebrar a hierarquia natural das coisas. Isabel estava sentada na primeira fileira, ao lado de seu pai. Atrás deles, numa seção separada como mandava o costume da época, estavam Maria, Ana, Rosa e outras 8 mulheres que concordaram em testemunhar. Havia sido uma decisão corajosa da parte delas, expor publicamente sua dor e humilhação numa sociedade que raramente acreditava em suas palavras. Mas Isabel havia prometido estar ao lado delas, e o coronel Augusto havia garantido que nenhuma represália seria tolerada. O promotor público, Dr. Mendonça, era um homem baixo e gordo, de cerca de 50 anos, conhecido por seu temperamento explosivo e sua habilidade de persuasão. Ele havia aceitado o caso com entusiasmo incomum, movido parte por indignação genuína, parte pela oportunidade de fazer seu nome defendendo um caso tão sensacional. Os advogados de defesa de Joaquim e Bernardo, por outro lado,
Eram dois jovens recém-formados que haviam aceitado o caso com relutância, sabendo que seria impopular mas necessário para o funcionamento do sistema judicial. Meritíssimo, começou o Dr. Mendonça em sua abertura. O que temos diante de nós não é um simples caso de má conduta administrativa. O que temos é um padrão sistemático e calculado de violência, intimidação e abuso sexual contra mulheres vulneráveis que não tinham meios de se defender. Durante 3 anos, os acusados construíram um regime de terror na fazenda Santa Cruz, usando suas posições de autoridade para satisfazer suas perversões mais sórdidas. Sua voz ecoava pelas paredes do tribunal, e Isabel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O primeiro testemunho foi de Maria. Ela se aproximou do estrado com passos hesitantes, suas mãos tremendo visivelmente. O Dr. Mendonça a tratou com gentileza, fazendo perguntas diretas mas sensíveis. Maria, pode nos contar o que aconteceu na manhã de 15 de março deste ano? Maria engoliu seco, sua voz quase inaudível no começo. Joaquim me disse que eu seria sua namorada, mas não era um pedido. Era uma ordem. Ele disse que se eu recusasse, meu pai seria enviado para trabalhar nas pedras, o trabalho mais pesado, até morrer. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela continuava, descrevendo meses de coerção e violência psicológica. A defesa tentou descreditar Maria, sugerindo que ela havia consentido com o relacionamento e agora estava mudando sua história. Mas Maria, encontrando força que não sabia que possuía, respondeu com clareza: como pode haver consentimento quando há uma ameaça de morte? Como pode haver escolha quando existe um chicote? Eu tinha 19 anos e estava apavorada. Isso não é consentimento. Isso é sobrevivência. O tribunal ficou em silêncio absoluto, o peso de suas palavras penetrando até mesmo nos espectadores mais céticos. Ana testemunhou em seguida, contando sua história com Bernardo. Ela descreveu como ele havia ameaçado machucar seu irmão de 10 anos, como ele a arrastava pelos cabelos quando ela hesitava, como ela havia tentado escapar uma vez e foi punida com 3 dias sem comida. Ele dizia que me amava, Ana disse, sua voz carregada de ironia amarga. Mas amor não machuca. Amor não ameaça. Amor não destrói. O que ele sentia não era amor, era possessão, era poder, era crueldade pura. Isabel viu vários membros do júri anotarem suas palavras com expressões sombrias. Rosa, a testemunha mais velha, trouxe uma perspectiva histórica. Ela descreveu como, nos 3 anos sob o comando de Joaquim e Bernardo, ela havia testemunhado a destruição sistemática do espírito de 6 mulheres jovens. Eu vi meninas que cantavam se tornarem mudas. Vi mulheres fortes se quebrarem. Vi mães serem separadas de seus filhos porque ousaram protestar. E eu não pude fazer nada, porque eu também tinha família para proteger. Nós vivíamos em constante medo, e esse medo era a arma deles. Sua voz não tremeu uma única vez, ela havia suportado 40 anos de horrores, e sua força era inquebrantável. Joaquim e Bernardo, quando chamados a testemunhar, mantiveram sua linha de defesa. Eles eram apenas capatazes fazendo seu trabalho. As mulheres haviam consentido com os relacionamentos. Tudo era um mal-entendido amplificado por uma senhorita idealista e inexperiente. Joaquim até teve a audácia de dizer: Coronel Augusto sabe como é difícil manter ordem numa propriedade deste tamanho. Às vezes é necessário ser firme. Quanto às namoradas, isso é natural entre homens e mulheres. Mas suas palavras soavam vazias diante dos testemunhos poderosos e consistentes das vítimas. O momento mais impactante do julgamento veio quando Isabel foi chamada a testemunhar. Ela descreveu a cena que havia presenciado, mas mais importante, descreveu sua jornada de ignorância para a consciência. Eu cresci naquela fazenda e nunca vi o que estava acontecendo. Mas não ver não era inocência, era cumplicidade. Eu aprendi que quando estamos em posições de privilégio, temos a responsabilidade de usar nossos olhos, nossos ouvidos e nossa voz para proteger os vulneráveis. Meu pai e eu falhamos com essas mulheres, mas não falharemos novamente. Sua voz era firme, e o coronel Augusto, sentado na plateia, chorou abertamente. Após 3 dias de testemunhos, o promotor Dr. Mendonça fez seu discurso final. Ele caminhou diante do júri com passos medidos, deixando o silêncio aumentar a tensão. Senhores jurados, começou ele, vocês ouviram 15 mulheres contarem histórias consistentes de terror, coerção e violência sistemática. Ouviram sobre ameaças a famílias, sobre manipulação psicológica,
sobre um regime de medo construído meticulosamente ao longo de 3 anos. Os acusados querem que vocês acreditem que essas mulheres, vindas de diferentes idades e experiências, todas inventaram histórias elaboradas e consistentes. Eu lhes pergunto, qual é mais provável, que 15 mulheres conspiraram para criar uma mentira complexa, ou que 2 homens com poder absoluto sobre elas abusaram desse poder da forma mais vil possível? Ele fez uma pausa, deixando a pergunta ecoar. Joaquim Silva e Bernardo Costa não são simplesmente criminosos comuns. Eles são predadores que usaram suas posições de autoridade para criar um sistema de abuso sexual institucionalizado. Eles transformaram a Fazenda Santa Cruz em seu território de caça pessoal, onde mulheres vulneráveis eram suas presas. E fizeram isso com premeditação, com método, com crueldade calculada. Não peço que os senhores sintam pena dessas mulheres, embora a piedade seja apropriada. Peço que reconheçam a verdade que está diante dos seus olhos e façam justiça. Prisão perpétua é a única sentença que reflete a gravidade e a extensão desses crimes. A defesa tentou argumentar circunstâncias atenuantes, falou sobre as contribuições dos acusados para a produtividade da fazenda, sugeriu que os padrões da época eram diferentes. Mas suas palavras soavam fracas diante do peso das evidências. O júri se retirou para deliberar. Foram 2 horas e 40 minutos de espera agonizante. Isabel segurou a mão de Maria, que tremia incontrolavelmente. Rosa rezava baixinho. Ana mantinha os olhos fechados, respirando profundamente. Quando o júri retornou, o presidente anunciou: nos casos de Joaquim Silva e Bernardo Costa, o júri os considera culpados de todos os crimes de violência, coerção, abuso de autoridade e violação da dignidade humana. Considerando a gravidade, a premeditação e a extensão dos crimes cometidos ao longo de 3 anos, a sentença é prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Um som coletivo atravessou o tribunal, suspiros de alívio, exclamações de surpresa, alguns murmúrios de desaprovação. Joaquim ficou pálido como papel. Bernardo gritou que era injustiça, mas foi rapidamente silenciado pelos guardas. Isabel se virou para as mulheres atrás dela. Maria estava chorando, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Ana abraçava seu corpo, balançando levemente, processando a realidade de que finalmente estava segura. Rosa tinha um pequeno sorriso no rosto, não de alegria, mas de satisfação pela justiça finalmente servida. Acabou, Isabel sussurrou para elas. Acabou de verdade. E naquele momento, pela primeira vez em 3 anos, aquelas mulheres permitiram-se acreditar que poderiam começar a curar. O coronel Augusto se levantou e, num gesto que chocou todos os presentes, caminhou até a seção onde as mulheres estavam sentadas. Ele se curvou diante delas, um fazendeiro poderoso curvando-se diante de pessoas escravizadas, e disse: eu peço seu perdão. Eu falhei em protegê-las quando era minha responsabilidade. Esta sentença é justa, mas não apaga o que vocês sofreram sob minha supervisão negligente. Prometo que farei melhor. Não eram apenas palavras vazias. Algo havia mudado fundamentalmente naquele homem. O peso da responsabilidade, da cumplicidade não intencional mas real, havia transformado sua perspectiva de mundo. Os meses que se seguiram ao julgamento trouxeram mudanças profundas à Fazenda Santa Cruz. O coronel Augusto, profundamente abalado pela descoberta das atrocidades cometidas sob seu comando e pela coragem das mulheres que testemunharam, iniciou uma série de reformas que o tornaram figura controversa entre seus pares fazendeiros. Ele substituiu Joaquim e Bernardo por administradores cuidadosamente selecionados, homens de caráter comprovado que entendiam que eficiência não precisava vir acompanhada de crueldade. Isabel se tornou mais envolvida na administração da fazenda, assumindo responsabilidade direta pelo bem-estar das pessoas que ali viviam e trabalhavam. Ela estabeleceu um sistema onde as mulheres podiam reportar abusos diretamente a ela, sem medo de represálias. Criou uma pequena escola onde crianças e adultos podiam aprender a ler e escrever nas horas após o trabalho. Essas medidas eram radicais para a época e geraram críticas ferozes de outros proprietários, mas Isabel e seu pai mantiveram-se firmes. Maria, Ana e Rosa tornaram-se líderes não oficiais da comunidade escravizada da fazenda. Elas ajudavam outras mulheres a processar seus traumas, ofereciam apoio emocional, e serviam como ponte de comunicação com Isabel e o coronel. Maria, especialmente, descobriu uma força interior que não sabia possuir. A jovem que 3 meses antes tremia de medo ao ver um capataz,
agora falava com voz firme sobre as necessidades de sua comunidade. Sobreviver já foi minha única meta, ela disse a Isabel numa tarde. Agora quero viver de verdade. O caso de Joaquim e Bernardo reverberou para além das fronteiras da fazenda Santa Cruz. Alguns o viram como um precedente perigoso que poderia minar a autoridade dos proprietários. Outros, porém, começaram a questionar suas próprias práticas. 3 fazendeiros da região procuraram discretamente o coronel Augusto para perguntar como ele havia reformado sua administração. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas real. A mudança, como Isabel aprendeu, não acontecia de uma vez, acontecia em ondas, uma consciência despertada de cada vez. 2 anos após o julgamento, em 1885, Isabel visitou a prisão onde Joaquim e Bernardo cumpriam suas sentenças. Não foi um gesto de perdão, mas de encerramento. Ela precisava ver com seus próprios olhos que eles realmente não tinham mais poder. Joaquim estava envelhecido, seu corpo outrora forte agora curvado. Bernardo tinha um olhar vazio, toda sua arrogância substituída por resignação. Vocês destruíram vidas, Isabel disse a eles através das grades. Mas não conseguiram destruir o espírito dessas mulheres. Elas sobreviveram a vocês e estão construindo vidas com dignidade. Vocês, por outro lado, passarão o resto de seus dias aqui, esquecidos. Ela não esperou resposta. Não precisava de suas desculpas ou justificativas. A justiça havia sido feita, e aquela visita era simplesmente a confirmação final de que o pesadelo havia terminado. Ao sair da prisão, Isabel sentiu um peso sair de seus ombros. Ela pensou em Maria, que agora ensinava outras mulheres a ler. Pensou em Ana, que havia se reunido com seu irmão e agora o protegia sem medo. Pensou em Rosa, cuja sabedoria e força haviam guiado tantas mulheres através do vale mais sombrio de suas vidas. A abolição da escravatura estava ainda 3 anos no futuro quando nossa história se encerra em 1885, mas na fazenda Santa Cruz, algo já havia mudado irrevogavelmente. O coronel Augusto não libertou todos os escravizados, ainda era prisioneiro de seu tempo e de suas limitações econômicas e sociais. Mas ele e Isabel criaram um ambiente onde a dignidade humana era respeitada, onde vozes eram ouvidas, onde justiça era possível. Era imperfeito, era insuficiente, mas era um começo. Maria estava sentada sob a mesma árvore centenária onde, 2 anos antes, Isabel havia reunido as vítimas para perguntar o que elas queriam como sentença. Agora, ela tinha um livro nas mãos, um presente de Isabel, e estava ensinando 5 crianças a reconhecer as letras. O sol da tarde filtrava através das folhas, criando padrões de luz e sombra no chão. Uma das crianças, uma menina de 7 anos chamada Joana, reconheceu pela primeira vez seu próprio nome escrito. Seus olhos brilharam de alegria. Continua, Joana, Maria encorajou com um sorriso. Conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Enquanto a menina traçava as letras com o dedo, Maria pensou em tudo o que havia acontecido. O terror ainda visitava seus sonhos às vezes, provavelmente sempre visitaria. As cicatrizes, físicas e emocionais, nunca desapareceriam completamente. Mas ela havia sobrevivido. Mais do que isso, ela havia testemunhado, havia falado sua verdade, e havia sido acreditada. E agora estava usando sua experiência para fortalecer outros. Isabel observava a cena de longe, da varanda da casa grande. Ao seu lado, seu pai comentou: "Você mudou esta fazenda, Isabel. Mudou a mim também." Isabel balançou a cabeça suavemente. "Não, pai. Foram Maria, Ana, Rosa e todas as outras que mudaram tudo. Elas tiveram a coragem de falar, a força de testemunhar, a sabedoria de pedir justiça em vez de vingança. Eu apenas tive a sorte de finalmente abrir meus olhos e ouvir." O coronel assentiu, compreendendo a verdade naquelas palavras. Na prisão, Joaquim e Bernardo passavam mais um dia na monotonia sufocante de suas celas. Eles tinham décadas de dias assim pela frente, dias sem poder, sem vítimas, sem a capacidade de causar dor. Eram homens quebrados agora, não por castigo físico, mas pela perda total daquilo que haviam valorizado: controle, dominação, autoridade. A prisão perpétua não era apenas uma sentença física, era a anulação completa de sua identidade como predadores. Enquanto o sol se punha sobre a fazenda Santa Cruz, pintando o céu de laranjas e rosas, um novo capítulo se escrevia silenciosamente.
Não era um final feliz, a escravidão continuava, o sistema de injustiça persistia, muito sofrimento ainda estava por vir antes da abolição em 1888. Mas era um momento de esperança, uma demonstração de que mesmo dentro de sistemas opressivos, a justiça podia encontrar frestas para penetrar, de que vozes silenciadas podiam, eventualmente, ser ouvidas, de que monstros podiam, sim, ser derrotados. Maria olhou para o horizonte, segurando o livro contra seu peito. Ela pensou nas palavras que Isabel havia lhe ensinado a ler: liberdade, dignidade, justiça. Ainda eram conceitos distantes, promessas não cumpridas para a maioria das pessoas como ela. Mas pela primeira vez em 3 anos, Maria permitiu-se sonhar que talvez, apenas talvez, essas palavras pudessem um dia se tornar realidade. E enquanto o sol desaparecia completamente, deixando o mundo em uma escuridão temporária que logo seria substituída pela luz de um novo dia, Maria sussurrou para si mesma: nós sobrevivemos. E isso significa que podemos sobreviver a qualquer coisa. A história da Fazenda Santa Cruz é uma entre milhares nunca contadas, um pequeno momento de justiça numa época de injustiça sistemática. Mas é também um lembrete de que a mudança começa quando olhamos, quando ouvimos, quando agimos. Isabel não salvou o mundo, ela nem mesmo acabou com a escravidão em sua própria fazenda. Mas ela viu, ela acreditou, e ela agiu. E às vezes, especialmente nas épocas mais sombrias, isso é tudo o que podemos fazer: ver a injustiça, acreditar nas vítimas, e agir com coragem. O resto é história, história que continua sendo escrita a cada dia, por cada pessoa que escolhe a justiça sobre a conveniência, a verdade sobre o conforto, e a dignidade humana sobre todos os outros interesses.